Existe uma pequena cidade no Kansas com uma reputação, digamos, bem sombria. Isto, Kansas. É um lugar que, para muita gente, virou sinônimo de mal, sabe? Um centro de lendas sobrenaturais. Mas a pergunta é, de onde veio tudo isso? Bom, é o que a gente vai descobrir agora. Pois é. Para entender a fama de Stowe, a gente tem que começar pelas lendas. E que lendas, hein? Essa frase aí resume bem o terror que define a história da cidade. A ideia de que existe um mal primordial escondido bem debaixo do nariz de todo mundo numa cidadezinha pacata. É uma imagem muito forte, né? E foi exatamente isso que atraiu curiosidade e medo por décadas. Então, a reputação de Stu é construída em cima de umas histórias bem específicas e, olha, bem assustadoras. Não é só sobre um fantasma, um barulho estranho no meio da noite, não. A lenda de Stu é algo grandioso, tem uma escala quase bíblica, por assim dizer. Ok, vamos entender isso aqui. A principal história é que esse cemitério rural seria um dos 7 portões do inferno, na Terra. A lenda diz que o próprio diabo aparece por lá 2 vezes por ano em datas certinhas. A igreja velha de pedra, que hoje está em ruínas, virou o centro de tudo, supostamente possuída e usada para rituais. E não para por aí. Ainda tem histórias de bruxas sendo enforcadas e até uma história inacreditável de que o Papa João Paulo II teria desviado o avião só para não passar por cima de lá. O mais curioso é ver como tudo isso se mistura, né? Religião, folclore de bruxa, até o Papa, tudo junto para criar uma história que, convenhamos, é bem difícil de ignorar. Bom, com histórias tão fantásticas assim, a pergunta que fica é: de onde é que saiu tudo isso? Foi algum evento histórico real? Uma lenda antiga passada de geração em geração? A verdade é bem mais recente e, para ser sincero, bem mais comum do que se imagina. E é aqui que a coisa fica interessante. O ponto central é esse. Toda essa mitologia complexa, aterrorizante, que definiu a cidade por quase 50 anos, não veio de nenhum livro antigo ou de algum evento demoníaco. Não. Tudo começou com um artigo de jornal. E mais, um artigo de um jornal estudantil. Essa é a frase que começou tudo. Lá em 1974, um artigo no jornal da Universidade do Kansas fez uma comparação, até meio de brincadeira, entre a pequena Stowe e a famosa Sleepy Hollow. O artigo só comentava uns boatos e umas histórias de fantasma que rolavam entre os estudantes, sabe? E essa pequena faísca foi o suficiente para começar um incêndio de histórias que, logo logo, saiu completamente de controle. Certo. Então vamos fazer o seguinte: deixar a lenda de lado um pouquinho e olhar para a Stowe de verdade. A história real, documentada da cidade. E ela mostra um cenário, assim, bem diferente das histórias de terror. A história real é a de uma cidade pioneira bem típica, sabe? Foi fundada em 1857 com o nome de Deer Creek e, em 1899, mudou para Stowe. Mas um ponto bem importante aqui é o ano de 1922. A famosa igreja de pedra, a Mal-Assombrada, foi simplesmente abandonada porque a comunidade construiu uma nova. Simples assim. Não foi por causa de nenhuma força do mal. Eles só se mudaram para um lugar melhor. E aí, décadas depois, aquela ruína, que já estava famosa por causa da lenda de 74, foi demolida por uma questão de segurança mesmo, porque estava caindo aos pedaços. E isso aqui mostra bem o tamanho da desconexão entre a lenda e a realidade. A lenda fala de um prefeito assassinado, só que Stowe nunca nem teve prefeito. A lenda fala de uma igreja possuída, mas a verdade é que a comunidade tem uma igreja super ativa até hoje, com cultos e tudo mais, bem ali do ladinho do cemitério famoso. Agora, é importante dizer que a história de Stowe também teve suas tristezas reais. A cidade passou por tragédias que marcaram de verdade a pequena comunidade. A morte acidental de um menino, a descoberta de um homem que se suicidou, são eventos muito sombrios e reais. E é até possível que a dor dessas tragédias de verdade tenha sido, com o tempo, distorcida e meio que engolida pela lenda sobrenatural que não parava de crescer. Ou seja, longe de ser um polo de atividade demoníaca, a vida em Stowe era bem simples: agricultura, vida em comunidade e passatempos tranquilos. Moradores usaram palavras como calma, fácil e até entediante para descrever o dia a dia. A realidade era essa: uma cidadezinha agrícola, pacata, lá no meio oeste americano, só vivendo a vida. O problema é que as lendas, mesmo sendo falsas, podem ter consequências bem reais. E para os moradores de Stowe, aquela história que começou como uma matéria divertida de jornal virou uma dor de cabeça que já dura décadas. Um problema muito sério. Todo ano, principalmente no Halloween, uma multidão de gente ia para Stowe procurar o diabo. E o resultado
desrespeito e destruição. Lápides foram vandalizadas, cercas derrubadas, a própria ruína da igreja foi toda pichada antes de ser demolida. Quer dizer, o que era uma aventura para essa galera era puro vandalismo para a comunidade local. A coisa ficou tão séria que as autoridades tiveram que tomar uma atitude mais drástica. Hoje, o cemitério é fechado à noite, tem patrulha direto, e quem invade o local não é tratado com moleza, não. A multa máxima pode chegar a $1.000. E não é só isso. Além da multa salgada, quem invade pode pegar até 6 meses de prisão. Isso dá uma boa ideia do tamanho do problema que foi criado. Um problema que nasceu inteiramente de uma história inventada. Aí a gente se pergunta, por que essa lenda continua viva, mesmo depois de ser desmentida tantas vezes? Bom, a resposta está na cultura pop. A cultura pop pegou essa história e a tornou imortal. A capa do álbum da banda Urge Overkill com a igreja virou um ícone. Vários filmes foram feitos baseados nas lendas. E claro, talvez o mais famoso de todos, a série de TV Supernatural, colocou Stu como palco do apocalipse, o que cimentou de vez o status da lenda para toda uma nova geração de fãs no mundo inteiro. No fim das contas, a ficção acabou ficando mais famosa que a realidade. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? O caso de Stu, no Kansas, é um exemplo fascinante de como uma história pode surgir, crescer e, no fim, simplesmente apagar a realidade que deu origem a ela. Mostra a força que o folclore tem, mesmo nos dias de hoje, e nos lembra que, às vezes, a história que a gente conta se torna muito mais poderosa do que aquilo que de fato aconteceu.